Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, o maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Hoje nós estamos com um convidado especialíssimo, o geólogo Mário Ivan Cardoso de Lima, que é uma memória viva do projeto Radan, e a gente vai conversar sobre essa temática. Só que antes eu queria dar boas-vindas aqui ao meu amigo Gustavo Ferreira, que divide aqui a bancada comigo toda semana. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, professor, tudo bem, pessoal. Hoje vai ser um dia daqueles, né? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, principalmente da minha geração, né? Da minha geração para trás, ouviram falar e utilizaram aí os materiais, né? Oriundos do Radan. E vai ser muito legal escutar toda essa história, toda a definição, a construção do projeto e a análise também dos produtos, bem como a história do próprio Mário aqui, para a gente ter noção de qual era o contexto, né, como tudo começou e onde tudo estava naquela época. Maravilha. Bom, o Mário está aqui com a gente. Tudo bem, Mário? Tudo em riba, tudo em cima. Ah, maravilha, maravilha. Bom, Tá. eu conheci Mário quando, nos anos 90, tive acesso ao Manual Técnico de Geociências número 3, Introdução à Interpretação Radar Geológica, por ele organizado. E depois disso, eu tive a grata surpresa também de ler outros dois materiais bastante robustos por ele produzidos. O Introdução à Interpretação Radar Geológica eu li quando estudante já de pós-graduação, à época. Depois eu tive acesso ao Radar Geologia Sistemática de Elementos Radar Gráficos, que é a estrutura da tese de doutorado dele, e um livro extremamente simpático, extremamente interessante, que chama-se Projeto Radan, uma saga amazônica, que foi citada por Paulo Menezes e por Edson Sano no nosso livro Reflectância dos Materiais Terrestres, no capítulo em que a gente fala sobre radar. E aí eles citam o trabalho do Mário Ivan, e que teve a gentileza de entrar em contato com a gente quando a gente começou a falar sobre radar, para trazer um pouco dessa vivência. Então, já vou passar a bola aqui para você, Mário. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Pois não, Fique à vontade. Prazer. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Oportunidade de ouro de eu me apresentar, né? Sim. Agradeço a você pelo gentil convite ao Baptista, pelo gentil convite em fazer essa apresentação. O meu nome é Mário Ivan Cardoso de Lima, eu me formei no século passado, em 1968, pela segunda turma da UFPA. Eu Olha que devo dizer beleza. aos senhores que eu era o mais novo da turma. Eu devia ter uns 15 anos, mas eu era o mais novo. Se Certo. eu, se eu lembro perfeitamente. Mas eu sempre tive esse de senhor, ar de senhor. E logo que eu me formei, eu trabalhei 2 anos no DNPM, famoso, nosso querido, famoso DNPM, e logo depois foi criada, graças a Deus, a CPRM, e eu fiquei trabalhando no DNPM. Não, aí eu passei a ser funcionário da CPRM à disposição do DNPM. Certo. E, por conta disso, logo depois, o próprio projeto Radan foi criado. E como eu estava trabalhando no DNPM, e o projeto Radan, poucas pessoas sabem disso, ele foi um projeto do DNPM. Hum. Aliás, até
nunca vi assim, o DNPM fazer essa propaganda, mas é filho do DNPM. Sim. E o projeto Radan ele foi inventado, criado por geólogos do DNPM que trabalhavam no Rio de Janeiro. Uhum. Como foi que aconteceu isso tudo? O projeto Radan, bem, aí logo depois, com a conclusão do projeto, né, porque todo projeto tem início, meio e fim, felizmente eu fui incorporado ao IBGE. Em Certo. 1986, eu fui incorporado ao IBGE. Então, comecei a trabalhar no projeto Radan em 71. Eu trabalhava no DNPM, então eu comecei a trabalhar no Radan em 71, à disposição da CPM, à disposição do DNPM, e depois passei para o CEPED, depois CEPED, que é um órgão da Bahia, ele Uhum. é semelhante ao nosso IDEF, ligado à Secretaria de Planejamento, porque o... E depois fui incorporado ao IBGE, onde eu trabalhei 30 e... Os números são quilométricos, né? 34 anos. E eu dou meu graças a Deus de ter conseguido atravessar essa longa história. Eu devo dizer, as pessoas devem perguntar, como é que foi criado o Radan? Como? Isso. Era o que eu ia lhe perguntar. Como é que foi criado o Radan? Pois é, o Radan ele nasceu graças a esses geólogos espertos Hum. do DNPM, sediado no Rio de Janeiro. E tudo isso porque, na década de 60, a NASA ela estava interessada em, como sempre, né? A NASA é fantástica, né? Uhum. Que é a Agência Espacial Americana, ela estava interessada em estudar Lua e outros planetas, então ela fez um programa de estudos por países, estudos de regiões bem conhecidas. Uhum. E no Brasil, qual era a região mais conhecida nessa época, na década de 60? Amazônia, né? Não, Não? conhecida. Ah, conhecida. Era o quadrilátero ferrífero. Ah, sim. A região mais Eu pensei conhecida. conhecida em termos de famosa, mas não de investigada e tal. Claro, a Amazônia não era Exatamente. conhecida. E então foi escolhido o quadrilátero ferrífero, né? Uhum. Eu digo assim, eles chamam de quadrilátero ferrífero, eu chamo aqui de icosago no Carajás, mas depois a gente vai falar sobre isso. Certo. O quadrilátero ferrífero. E nesse trabalho que esses geólogos pioneiros, mas não foi só o DNPM que trabalhou, outros órgãos trabalharam, órgãos federais. Acho que Uhum. até o Instituto Brasileiro do Café trabalhou, Embrapa, os que existiam federais. Então, eles fizeram o seguinte: utilizaram numa área de 10 mil quilômetros quadrados, utilizaram fotografias aéreas, imagens, fotografias infravermelho, ultravioleta e radar. Sendo que na época existia o radar da Westinghouse, A banda que K, né? banda K, que é a banda. E ela tinha uma vantagem, né? O comprimento de onda dela é pequeno, né? 2 centímetros, Hum. em relação aos outros, né? Mas ela era um radar RAR, era um radar de Cobertura abertura real, né? real. Uhum. E ele tinha outro detalhe, ele olhava para os dois lados, ou seja, ele quando subia, olhava para um lado e quando ele subia, fazia um voo de, por exemplo, norte-sul, e quando ele descia para sul, ele olhava para o outro lado. Então, você tinha imagens com sombras de lados distintos. Certo. Mas, mesmo assim, o pessoal achou fantástico e os nossos geólogos do DNPM disseram: por que nós não criamos um projeto para trabalhar na Amazônia, Perfeito. que é uma região cujo principal empecilho está no céu? Qual é? Presença de nuvens, né? As nuvens.
Então, foi feito isso. E depois de marchas, contramarchas, reuniões e etc. e tal, eles primeiro escolheram uma área de 40 mil quilômetros quadrados ao longo da Transamazônica, né, que é a BR-230. Mas, de repente, não é 40 mil, não, é 1,5 milhão. 1,5 milhão Desgraça pouco é pegou. bobagem, né? É, 1,5 Desgraça pouco é milhão, bobagem. Vai fazer 40 mil? Faz 1,5 milhão logo, né? logo 1,5 milhão, pronto. Então, é Brasil, né? Brasil é fantástico. É, E, mas nesse 1,5 milhão, eles é. incorporaram uma parte do Nordeste, que pegou Maranhão, Piauí, uma parte do Ceará e a nossa fantástica, querida Bahia. Por Perfeito. que a Bahia? E por que o Nordeste? O Nordeste é porque diziam que tinha carvão mineral e tinha que pesquisar carvão mineral e tal. Essa foi a desculpa. E para a Bahia, que a Bahia, aquela região, a região costeira da Bahia, onde tem os granulitos, aquela faixa ali, Itabuna, Valência e Salvador, aquela região chove muito. Tem a mesma vantagem, chove muito como na Amazônia. Então, eles Perfeito. resolveram estender. Então, desse 1,5 milhão, a coisa foi evoluindo. Aí acharam que era bom fazer no Amapá, e depois foi para Roraima, aí pegou pegou toda a Amazônia legal, e até certo tempo eu achava que era ilegal, né? Mas é legal mesmo. Eu achava que era mais uma Amazônia política, né? Sim. No fundo é. Né? No fundo a gente sabe que essa Amazônia é muito política. Questões. E depois fomos para o restante do Brasil. Então eu procuro separar, quando eu falo em Radan, nós tivemos duas fases bem distintas. Uma fase Radan e uma fase Radan Brasil. Perfeito. Agora, observe bem. Se fosse hoje, eu chegasse com o professor Gustavo, vamos criar um projeto na Amazônia. Aí o Gustavo ia olhar para mim e disse, mas Mário, lá não tem rede, não tem estrada, não tem infraestrutura. Mas a gente vai fazer isso. O que é que se conhecia da Amazônia nessa época, em 1970? O que é que se conhecia da Amazônia? Praticamente nada, né? Pouquíssimo. Eu até falei para ti que eu li um livro fantástico do ex-governador do Amazonas, que é o Arthur César Ferreira Reis, e ele escreveu maravilhas. Não só ele escrevia maravilhas, mas até hoje se escreve maravilhas sobre a Amazônia. E, na Perfeito. verdade, a gente não tinha a menor ideia da Amazônia. É um desafio grande, né, Mário? Eu estava vendo no seu livro sobre a saga amazônica os deslocamentos de helicóptero para ir fazer trabalho de campo, os deslocamentos de barco, ou seja, era realmente um desafio, né? Era um desafio. Eu não vou falar muito em mim, é melhor eu falar sobre o Radan. Essa foi a minha fase Ivan Jones. A Ivan Jones. Eu era o Ivan Jones. Apesar de não ter temperamento para Ivan Jones, eu era dessa fase. Um desbravador, né? E helicóptero, e índio, e corre de índio, foge daqui, pula ali. Não é o meu temperamento, mas sei lá, Faz parte, aconteceu. né? Fez parte, né? E aí uma outra pergunta. Sim, você quer ter um exemplo disso? A própria região aqui, Belém. Nós temos uma emissora aqui em Belém que ela dizia assim, eu acho que ainda diz, rádio fulano de tal, a voz que fala e canta para a planície. Mas que planície? A gente achava que isso tudo era uma planície. E, na verdade, a planície está ao longo do Amazonas e tal. Fora disso, já é um planalto rebaixado, aí já é outra história. E o próprio traçado do Rio Amazonas era um. E a gente deve louvar
atitude do nosso valoroso IBGE, que, não possuindo material, conseguiu transformar mapas baseado em fotografias trimetrogon. A trimetrogon é um tipo de câmera que ela tem uma vertical e duas inclinadas. Então, o voo da trimetrogon, ela pega uma área enorme, né? E com isso diminui o voo e minimiza a questão das nuvens. E isso foi feito por quem? Pela United States Air Force, USAF. Essa Trimetrogon era o primeiro sistema ou já era o da General Electric, lá, o GEMS? Não, isso já existia. GEMS é radar. GEMS é radar. Certo. Essa Trimetrogon é ótimo. É o que existia, o que existia. Tá. São 3 visadas. São 3. Uma vertical, essa é boa. E duas inclinadas. A inclinada você vê o horizonte, ou seja, o rio que está reto, ele entorta. E o rio que está torto, ele... Fica reto. ele... Eu vi acho que vi verdade, uma foto dessa, acho que no segundo material que você nos enviou, que foi exatamente. dos elementos, né? Eu consegui uma foto dessa e mostrei que eu também nunca tinha visto, né? Mas Uhum. era assim que as coisas eram produzidas. E a gente tem que ver, o próprio governo federal, ele teve uma preocupação com a Amazônia. Antes disso, ainda na década de 60, o governo federal elaborou um projeto chamado Projeto Araguaia. Não sei se vocês ouviram falar. Sim. Era um projeto com fotografia aérea. Escalam para 60 mil. Envolvia aqui região. Carajás. Que eu chamo de icosságono de Carajás. Porque tem muito lado, né? Sim, sim. São 20 lados. Mas icosságono não é brincadeira. E depois eles fizeram outro levantamento na região do Tapajós e um outro lá em Rondônia. Então, praticamente, quando o projeto Radan começou a trabalhar aqui na Amazônia, nós tínhamos essas 3 regiões com levantamento, mas eram regiões relativamente pequenas. Mas aí eu pergunto, como checar isso? E a geologia? Essa é a dificuldade, né? A geologia, eu sou obrigado a falar mais sobre a geologia, que é a área que eu domino mais ou menos, por insistência, né? Geologia era simples, era embasamento e cobertura, pronto, acabou. Então, foi um trabalho hercúleo. Como checar isso? Nós temos que louvar a atitude desses nossos geólogos, e eles tiveram uma ideia brilhante. Primeiro, eles achavam no início que eles iam criar um projeto que não precisava ter móveis, o imóvel precisava. E não precisava ter funcionário. Por quê? Eu, por exemplo, ia em determinada instituição federal, digo, o que é que está sobrando aqui? O cara disse, olha, nós temos aí 3 ar-condicionado, 2 mesas e tal, pode levar, leva. E funcionário era a mesma coisa. Hein? E incorporando, né? Era incorporando, aí, quer dizer, a ideia é ótima, excelente. Aí o cara disse assim, e como é que a gente vai checar isso? Não, é o seguinte, a imagem de radar, ela te dá feições homogêneas, chamada de Land System, o nome é bonito, Land System, sistemas homogêneos, e você dá uma checada lá, o que acontecer ali, você estende Generaliza, né? e teria uma equipe no Rio de Janeiro e os Ivan Jones da vida aqui na Amazônia. Mário, deixa eu te perguntar um negócio. Com relação ao sistema, você disse que eles começaram no quadrilátero a trabalhar com um sistema RAR na banda K, né?
E por que optaram depois para a mudança para um sistema SAR aerotransportado usando a banda X? Qual foi como é que foi tomada essa decisão? Você sabe como é que chegou-se a essa Sei, alteração? era melhor na época, era o melhor radar que existia, porque o RAR, você sabe que ele tem problemas. Ele tem O uma radar de abertura resolução real. Além azimutal do muito mais, grande, né? a Westinghouse ela olhava para os dois lados. Hum, Então, o interessante é você sempre ter o mesmo lado, a sombra para o mesmo lado, né? uhum, Interessante, né? Para te dar uma feição homogênea. Imagine você trabalhar numa região em que uma sombra fica para um lado oeste e outra fica para o lado leste. Como é uhum, que você vai estabelecer a sua textura e outras coisas? uhum, E a banda K, a banda X, na verdade, viu, Gustavo? Essa é uma pergunta que eu me fiz na época. hum, Quem entende de radar? Você sabe quem é que entendia na época? hum. Ninguém. É. Eu vivi um pouco disso, um pouco mais à frente, já nos anos 90. Eu percebia muito isso, principalmente quando, inclusive você cita aqui o JERS no seu livro do IBGE, né, falando do CISAT, dos CIS e tal, e chega no JERS. E a primeira vez que a gente teve contato foi com o JERS. Claro, a gente via as cartas do Radan, as imagens de radar do Radan impressas, mas a gente não fazia a interpretação. O processamento digital a gente começou com os dados do GERS. E era realmente muito complexo porque ninguém realmente entendia muito de radar, né? Na questão da obtenção do dado, da complexidade do dado e como processá-lo digitalmente. Né? A gente vinha de uma tradição do Radan, da interpretação, da Exatamente. fotointerpretação. Né? Não, é exatamente isso. Hum, Então, o que aconteceu é que nós tivemos que aprender a trabalhar. Ou uhum, seja, nós fizemos o reparo com o avião em voo, entendi. como se diz, né? Uhum, Mas é isso, é isso. Então, esse foi mas se fosse pensar nisso tudo, hum, a coisa não teria saído do. Então, nós tivemos que pesquisar. E eu, por exemplo, eu ficava revoltado quando depois que o Radan andou fazendo vários trabalhos, hum, e os caras queriam mostrar, porque o Radan, eu digo, olha, minha gente, o projeto Radan é um projeto que as informações sobre radar, a experiência está com radar. Tanto que no meu livro eu chamo de Academia Radar. uhum. Usei. Então, na verdade, o primeiro grande problema que nós tivemos, a gente não sabia usar. Então, eu Era via, por muito. exemplo, na imagem, um Hum, branco. Branco. Eu me reportava para fotografia aérea. O sim. branco é areia. Areia. Não, meu amigo, isso não é areia, não. Chegava lá, não era areia. Não, não. Ou seja, a primeira fase da interpretação, dentro da minha metodologia, é a fase de leitura. Você tem que saber ler. Se Uhum. você Sim. não sabe ler, você não vai aprender nada. Então, essa é a primeira fase. Então, nós tivemos uma vantagem muito grande. Eu, pelo menos, tive. Que eu estava com a imagem na minha mão e o helicóptero aqui, e eu fazendo as- os neurônios aqui trabalhando. Naquela época, eles eram bem melhores. Eles fazendo a conversão. E você perguntou, por que o SAR? Porque o SAR, ele, embora ele fosse analógico, mas olhe bem, ele era analógico, mas ele era aerotransportado. Uma Sim. imagem aerotransportada, ela é melhor do que uma imagem de satélite. Porque a imagem de satélite está muito, o satélite está muito longe.
o sinal dele tem que ser um sinal bom. Uhum. Tem que mandar o sinal e esperar ele voltar. Escutar. Tem que ter amplificação. O retorno. Então, eu, depois de um certo tempo, claro, eu comecei a enxergar mais coisas. Por quê? Porque eu não sabia. Mas a gente acabou aprendendo e isso foi benéfico. Tanto que em geologia nós ficamos em dúvida. Outra dúvida. Como é que a gente vai fazer o mapeamento? Aí, mas o radar mostra muita estrutura, então vamos trabalhar com estilos estruturais. Aí nós começamos a inventar estilo estrutural Bacajá, estilo estrutural Tumucumaque. Virou uma zona e... Minha gente, vamos voltar ao que era antes. E voltamos para o padrão. O padrão, Uhum. que seria o que a gente faz com mapeamento geológico. Mas Certo. isso em geologia. E em geomorfologia? Não, geomorfologia, o radar mostra forma de relevo. Ótimo, excelente. E pedologia? Como se trabalha em pedologia com radar? Como? É uma dúvida, Mário. No caso da geomorfologia, havia correção de terreno para a visada lateral dos dados? Não, nós já recebemos os mosaicos prontos. Ah, tá. Isso era uma pergunta que eu ia fazer também com relação ao processamento, né? Não, aí é que está. Na verdade, é por isso que eu digo, esse banda X, porque você sabe que o radar ele tem várias configurações. Eu Uhum. posso fazer um radar bem vertical, um radar inclinado, como tem o radar SAT. O Uhum. radar SAT ele tem vários modos. Isso. O modo que eles viram aqui para o Brasil, para a nossa região, foi um modo bom. Por quê? Porque nós não tivemos nenhum exemplo assim gritante de layover que seria sobreposição de radar, que o pessoal, eles chamavam, os gringos lá, chamavam de fantasma de radar. Porque o radar, ele contratou uma companhia para dar apoio a gente. Ah, tá. O suporte Era técnico, né? este satélite. Mas eles, coitados de mim, né? Coitados, eles também não tinham experiência. Eles Uhum. tinham uma boa vontade. Você tinha o físico, o cara te explicava as coisas por questões físicas, mas a interpretação era mais difícil. Está entendendo? Ah, Então, é. essa é a questão. Essa é a questão. É você mudar uma cultura, né? Você sai de uma interpretação que tem relações microscópicas, como você bem disse, é branco, é areia, e de repente é branco e não, tem um alto retorno do sinal. E aí Então, você tem que começar a e tem pensar uma, em mecanismos de reto e a- espalhamento, né, para poder interpretar visualmente o dado de radar, né? Eu acho que esse foi o grande desafio inicialmente, né? não foi, é verdade, é verdade. E a gente teve realmente. E outra coisa, como as imagens eram analógicas, você sabe que o radar olha a gente de banda. Uhum. É que eu sempre digo, né? Às vezes passa uma menina, você diz assim, eu estou vendo essa menina de outro jeito. O radar vê o mundo de outro jeito. Ele vê Sim. de banda. Mas uma banda torta. Hum. Tanto que, se você for trabalhar em regiões com relevo forte, eu não aconselho. Não aconselho. O que é que você vai ter no relevo forte, Gustavo Ferreira? Sombras demais, Muita textura distorção demais, geométrica, né? sobreposição demais, entende? A Amazônia, por incrível que pareça, nós temos os dois pontos mais altos do Brasil, que é o Uhum. Pico da Neblina e o 31 de Março. Realmente, se você pegar uma imagem do projeto Radan, da James, mesmo com a configuração que eles bolaram, porque eles bolaram uma configuração de maneira que ela não dava muita sombra, mas também não dava sombra pequena. Porque com muita sombra é uma coisa, e com pouquinha sombra
ela dá sobreposição. Por que dá sobreposição? Porque o topo chega primeiro que a base. Nós não tivemos praticamente. Não Uhum, tivemos. A não ser na região do Pico da Neblina, que tem quase 3.000 metros. uhum, Com GPS agora não dá 3.000 metros, tá perto. uhum, 2.900. Dá problema de sombra em abundância, sombra abundante. Então você uhum. vê sombra, 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 e no meio um encurtamento de pendência. Ou Certo. seja, não tem santo que interprete isso. Tem? Uhum. Inclusive, a NASA fez um modelo digital de elevação justamente para evitar os problemas de sombra que existiam no SRTM, que é o NASA DEM. Tem áreas de relevo muito movimentado, como é o caso, por exemplo, do Himalaia, você tinha sombras muito grandes. Deus E me aí livre. eles utilizaram outros modelos para superpor ali e cumprir, preencher as lacunas que existiam, né? Eu sugiro, sugiro não é nenhum cientista japonês, eu sugiro que evitem usar o radar em regiões de muito relevo. Hum, Porque você vai ter foreshortening, vai ter layover. Ter todas as distorções ali Isso é presentes, né? porque o radar. Eu uma vez disse isso para o pessoal do RadarSat, eles não gostaram. Não. Eu disse assim, mas no bom sentido, eu disse assim, o radar inventa alinhamento. Eles não gostaram. Porque se você voa numa direção norte-sul, você voando norte-sul, com a olhada para leste, ou para oeste ou para leste, o que tiver norte-sul vai dar sombra. uhum, Por exemplo, tá aqui essa régua aqui, tá vendo? hum, Se eu vou paralelo a ela, ela vai dar uma sombra. Se eu vou perpendicular a ela, a sombra dela é mínima. uhum, Então, o que pode acontecer é o seguinte: eu posso trabalhar numa região em que a direção estrutural é norte-sul, mas eu trabalhei este-oeste e ela ressaltou a este-oeste. Eu posso me enganar. uhum. E por incrível que pareça, isso aconteceu na Bahia, mas não deu para enganar. Porque Entendi. na Bahia, como eu disse para vocês, quando eles foram voar na Bahia, eles voaram no Brasil todo, norte-sul. Só a Bahia que foi este-oeste. Por quê? Porque lá na Bahia tinha um vento, e o vento ele influenciava muito na antena. Sim. A antena jogava muito e dava ruído. Então, usando aquele velho ditado, quando você não puder com seus inimigos, manda-se a eles. Então, Exato. resolveram fazer voos este-oeste. Foi bom. Resolveu o problema, né? Resolveu o problema, a direção estrutural daquela borda lá, dos granulitos que eu trabalhei lá, Hum, era norte-sul. Mas eu já sabia que era norte-sul e estava preparado para isso. Então, ele ressaltou aquela direção que não aparece na outra direção. Quer dizer, não aparece, não. Mário, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente uma contribuição muito grande do seu trabalho, que é a sistemática de elementos radargráficos, Exatamente, que exatamente. é fruto da sua tese de doutorado. Eu queria que você comentasse com a gente, porque foi reflexo desse processo com o radar, né? E como é que ela se estrutura para a gente entender um pouquinho melhor essa sistemática? Isso aí foi tudo. Teve um geomorfólogo, o nome dele é Getúlio Vargas Barbosa, mineiro, para variar. Hum, Gente muito boa, já faleceu, fumava muito, infelizmente fumava. Ele chegou comigo no início do radar e disse, Mário, você vai ministrar um curso lá na Universidade lá em Belo Horizonte. Eu digo, eu? Se é você mesmo. Eu digo, mas se vire, me dê logo o programa. Eu tive que me virar. uhum, Comecei a folhear e tal. E ele foi o grande culpado de eu começar
a perscrutar melhor essa parte. Fui Uhum. lá, o pessoal gostou. Eu já morava na Bahia nessa época, né? Uhum. Falava demais e tal. O pessoal adorou o curso. E a partir daí eu comecei a ministrar curso. Por isso que eu digo, ensinando é que se aprende. Não tenha dúvida. Não tenha Exatamente. dúvida. Eu comecei a ministrar cursos e chegou um ponto que eu resolvi fazer um doutorado. Aliás, um mestrado. Uhum. E nesse meu mestrado, um professor me orientou e disse, olha, Mário, por que você não... Eu ia fazer mestrado. Ele disse, por que você não faz logo um doutorado, rapaz? Você já tem experiência suficiente e tal. Você não faz sobre a sua metodologia. Aí eu tive que criar a metodologia, quer dizer, eu já tinha criado antes, que é o objeto do livro, né? Uhum. 75, que o livro saiu junto com o meu doutorado. Eles são. Saiu junto porque o livro eu fiz em 71, mas ele só foi publicado em 75. Se eu Esse tivesse, manual do IBGE? porque o IBGE não tinha aquele velho problema de recursos e tal, e Uhum. eles não iam publicar só o meu livro, né? Porque isso é o Exato. Manual Técnico de Geociências, esse é o número 3. Hoje Uhum. já tem 12, 13, eles publicavam, né? Aliás, o IBGE publica, já publicou de geomorfologia, de geologia, de Pensamento de petrologia. imagens de satélites. Não, o IBGE é fantástico. É. Eu sou suspeito em falar do IBGE. E com isso, a gente conseguiu fazer assim. E qual é Na, a lógica a lógica da dessa minha metodologia. sistemática? Pois é, Isso. exatamente. Essa é que eu quero introduzir para a garotada, mas a garotada não quer saber disso. A garotada não quer saber. É, Se eu chegar com o aluno e perguntar, me define textura. Você pode perguntar para os seus alunos, viu? Você, é ou difícil. então pergunta para o Google. Pergunta para o Google. O aluno me disse assim, não, professor, textura é quando a gente vê se está liso, é o tecido, não é textura isso? Eu digo, não, como diz, isso é outra textura. Então, na verdade, eu, por exemplo, defini textura como um conjunto de células texturais. Uhum. Aí o cara olhou para mim e disse assim, e o que são células texturais? São feições pequenas com formas e tamanhos bem definidos, com grande distribuição espacial. Está no meu livro, nesse livrinho. Uhum. Você deve ter visto aí. Sim. Aquele desenho que embolou foi naquela época era fantástico, mas sim. E eu fiz uma comparação de textura de célula em Hum. comparação com o corpo humano, que é um conjunto de células que dá um tecido, conjunto de tecido forma um órgão, e o conjunto de órgão forma um sistema, e assim por diante. Uhum. Então, eu procuro mostrar isso para o aluno, porque o radar, ele mostra muito bem essas feições, que eu chamo de textura radargráfica. Texturas radargráficas. Tá no livro, Sim. nesse livro que você tem aí. Uhum. E eu procuro mostrar para o aluno o que seriam células texturais. Por definição, seriam feições, aquela feição que você olha na imagem, você diz assim, Uhum. olha, eu tenho aqui uma bolinha, aqui outra bolinha, outra bolinha. Tudo é igual, eu vou separar uma por uma? Não, eu junto. E tem outros critérios e tal. Então, a primeira fase da minha metodologia, que eu disse que é inédita em termos mundiais, porque o meu orientador disse, Mário, você tem que colocar umas palavras de peso, né? Eu digo, pode deixar, professor, é comigo mesmo. Aí eu coloquei a metodologia sistemática de elementos radargráficos. Isso.
inédita em termos mundiais. Ela não seria um pixel, não, viu? Ela pode ser até um conjunto, ela pode ser um pixel, pode. Mas ela pode ser um conjunto de vários pixels. Desde que ela forme, por exemplo, forma um quadradinho. Tem que discretizar o objeto. E no radar dá para você ver isso. Agora, nós tínhamos problema. Por quê? Porque nós trabalhávamos com mosaicos já prontos. E os mosaicos, você sabe disso, vocês sabem disso, você tem o near range e o far range. O near range é aquela região mais próxima da antena. Como diz o caboclo daqui, tem menos sombra. Tem menos sombra. E o mais distante, o far range, tem mais sombra. Então, muitas vezes, você tem a mesma feição, o mesmo morro, com a mesma altimetria, mas eles estão em canais distintos. Eles estando em canais distintos, eles vão aparecer com o quê? Um comprimento de sombra distinto. Então, isso tudo tem que ser compensado. No modelo analógico que nós trabalhamos, que eu trabalhei, isso era marcante, que eu dizia assim, aqui é o near e aqui é o far. Quando eu pego o modelo digital, você tem uma gradação. Você não consegue dizer aqui é o near, aqui é o far. Isso é interessante, porque, por exemplo, no meu caso, que já eu não vi nenhuma Qual é a sua representação. formação? Qual é a sua formação? Eu sou geógrafo. Ah, tá. Mas Porque eu você, digo. você É, por- interpreta vegetação, solo? sim, sim. Qual é a Seria parte que você interpreta? mais cobertura, né? Não, é porque eu digo assim, é interessante essa quebra entre o near e o far, porque eu nunca peguei um produto desses analógico, né? Então, eu fico tentando imaginar como seria essa. Eu já estou acostumado com essa gradação de Pois um é, para o outro. você não Então, percebe. Você não aí eu percebe. fico tentando imaginar como seria com essa quebra no dado analógico, né, que você Como falou. foi que nós superamos isso? Nós superamos isso com os strips. Os strips eram as linhas de voo. As linhas de voo vinham uma faixa, vinha o NIA e o FAR. Então, nós pegávamos o strip, desenhávamos no strip e passávamos por estereoscopia para o mosaico. Porque o mosaico é uma junção, né? Às vezes estava faltando um pedacinho aqui, o cara disse, olha, esse aqui é parecido, aí pá, colocava lá. Sem muito critério, né? Um Agora, quebra-cabeça. vocês utilizaram essa sua metodologia, porque eu vi que ela tem. São dois elementos básicos ali, né? A textura radar geológica, né? Ou Não, radar é gráfica. textura, não. É textura radargana. Geológica, Radar gráfica. geológica é depois. Tá. Porque, Textura radar gráfica e tom radar gráfico também. exatamente, a questão do tom é um problema. Porque o, as imagens digitais, você sabe disso, você tem 8 bits, 256 níveis de cinza. Quantos níveis de cinza tem em seus olhos? O meu só tem 6. E eu acho que agora está diminuindo, deve ter 4. Tem o preto, o branco, o mais escuro, o mais cinza e acabou. E simplifica a vida com isso, né? E simplifica a vida. Se a gente for pensar que a gente tem dados hoje de 32 bits, fica difícil, né? Muitas vezes Deus a me gente. livre. Mas É, pede para o computador trabalhar para você. porque são 32, 16 bits, para a parte real e 16 para a imaginária. Então, cada um 65.536 níveis. Pois é, se o computador consegue distinguir isso, ótimo, excelente. Outra coisa, o pessoal está, por exemplo, aqui em Belém agora, estão falando que a nossa Secretaria de Meio Ambiente está trabalhando com radar, porque o radar identifica zonas de desmatamento. Perfeito. Só que tem que se lembrar uma coisa: o radar é igual o cascão. Ele não gosta de água. Onde tem água, ele vai e volta. Então, se você estiver voando, choveu,
Acabou. Pendura O teu retorno do voo. sinal é alto. E aqui na Amazônia aconteceu muitas vezes isso. Uhum. Eles estavam voando, fazendo um perfil. Aí, chuva, desliga. Tinha que desligar. Não adiantava ficar imaginando. Se Mário, não tivesse. eles faziam o voo aqui, processavam os dados nos Estados Unidos e devolviam para cá? Era assim o Não, processo? não, era tudo aqui no Rio de Janeiro. Aqui eles elaboravam um tal de data filme. Data Hum, filme é que, através de leis, é que ele revelava as imagens. entendi. Ele era revelado em data filme na escala de 1 para 400 mil, que é a escala original. Aí Certo, eles aqui elaboraram esses mosaicos na escala de 1 para 250 mil. E tem certo. mosaico na escala de 1 para 100 mil. Uhum, E eu cheguei a trabalhar já nesses mosaicos de 1 para 100 mil. Dá para trabalhar. Mas tem que ter uma certa experiência já, né? Porque a coisa sim. já fica meio desfocada. E tudo é a experiência. Porque a gente, quando começa a trabalhar com imagens, você sabe disso, a gente começa a chamar de ela de Vossa Senhoria e no final, depois de 2 semanas, já Já está está levando já para tá, tomar uma cerveja, né? isso, já está íntimo e Já tal. está íntimo, toma uma cerveja, bate um papo, é por aí, né? Isso. Então, observe bem a minha metodologia. Eu digo a minha metodologia, foi a que eu estabeleci para o radar. Uhum, Geologia, radar geologia, ou seja, primeira fase, leitura. Ah, você é ignorante? Sou, então vai aprender a ler. Aí o cara vai aprender a ler e tal. Eu só tenho um problema com o radar. É quando eu estou em rodovia. O Batista já sabe, mas o Ferreira não sabe. Você está na rodovia e diz assim, rodovia controlada por radar. Um tremendo cacófato. É cacofonia pura. exato. Por imagem de radar. Então, mas É. onde é que. Sim, deixa eu te explicar. Então, a primeira fase é leitura. A segunda fase eu chamo de reconhecimento. Eu pego uma imagem e separo tudo aquilo que eu acho que é igual. Uhum. Zonas Então, homólogas, né? seria um land system, zonas homólogas. Muito bem, aí eu separei duas, uma aqui e outra aqui. Aí agora eu vou para a fase identificação. O que seria identificação? Aquilo que eu acho que é homólogo, qual é a forma do topo? Ah, o topo é arredondado? O topo é plano? O topo é em cristas? Uhum. Geralmente ele não é nenhum dos três, ele é uma zona de transição, mas você consegue separar. Certo. Outra coisa importante, a pendente. Uhum. Quando o radar é de baixa resolução, essa pendente, você não consegue ver aquelas ravinas. Geralmente, Perfeito. quando você tem sedimentos, metasedimentos, as pendentes são ravinadas. Uhum. Quando você tem um granitão, você não tem ravina. E assim por diante. Certo. Outro fator, drenagem. A drenagem é covardia. Outro fator, ou seja, então é primeiro, leitura, reconhecimento, identificação. Quando eu estou em identificação, aí eu vou procurar estabelecer o que eu chamo de zonas estruturadas e não estruturadas. Uhum. Como são essas zonas estruturadas? Estou falando para a geologia, viu, Gustavo? Não, sem problema. Mas o Gustavo entende, porque ele é geógrafo e, por exemplo, as rochas sedimentares são estruturadas. Se elas são metasedimentar, baixo grau, aí você consegue ver a estruturação dela. Quando ela é metamórfica, dá para ver, mas muitas vezes não dá. Uhum. Uma rocha ígnea, ela não tem estrutura, ela tem fratura.
Então, isso eu tenho que identificar. Feito isso, aí que eu vou interpretar. Perfeito. Então, eu tenho um colega que diz, Mário, essa tua metodologia eu não uso por quê? Eu digo, não, eu uso, mas eu faço tudo junto. Na verdade, para quem está começando. Agora, isso eu queria que me desse quando eu entrei no radar. Sim. Quem poderia me dar? Quem? Ninguém, né? Não existia. Não existia. Agora, Era tudo um terreno desconhecido, né, Mário, quando vocês exatamente, começaram. E o interessante exatamente. é que vocês chegaram a interpretações litológicas e fizeram mapeamento geológico a partir dessas metodologias, né? O Batista e Ferreira, vocês conhecem a história de Carajás, não conhecem? Ou não? Uhum. Não. Sim. Você sabe que Carajás já foi confundido com outras coisas, ou não? Você sabe, o Ferreira também Sim. não sabe. Você sabe que lá em Carajás, no topo, tem muito lago. Quem é mineiro sabe que onde tem muito lago dá o quê, o Batista? Calcário. Exato. Sete Lagoas é um exemplo disso. Assim por Uhum. diante. Mas lá no Carajás, não é isso. Aqueles lagos que aparecem lá estão relacionados a lateritos, Sim. depósitos de ferro. Uhum. Embaixo Concreções do ferroviárias. laterito tem o ferro. Sim. Quando o pessoal do Projeto Araguaia, o governo federal fez o levantamento, deu as imagens, interpretem. Eles não tiveram o follow-up, que seria Hum. o controle de campo. Sim. O que aconteceu? Fundamental, né? O que aconteceu? Interpretaram aquilo como rochas sedimentares. Realmente tem sedimento, mas não é tudo. Uhum. Lá tem coisas fantásticas. Carajás é um. Eu sempre falo o seguinte: eu chamo assim a face oculta de Carajás. Qual é Carajás? É uma serra contínua, né? Chamam de Carajás, Bacajá, tem outros nomes. Mas é uma serra contínua. Ela tem Uhum. 300 quilômetros de extensão. É muito grande, né? A Rio São Paulo dá quanto? Então É agora. vamos esquecer. Tá bom. Mas 300 quilômetros dá para entender. Ou seja, ela sai do rio Tocantins e vai até Uhum. o Sul. Pega uma Uhum. interturbo enorme. Então, essa área, o que é que eles estão explorando em Carajás? A parte leste. E a Certo. parte oeste? Eu já tenho perguntado milhares de vezes. Os caras querem me bater. Onde estão as serras peladas? Porque deve ter outras, né? Ou só Sim. existe uma? É Deve verdade. ter outro. Agora, a serra pelada você não tropeça, né? Apesar daquela ter sido tropeçada. Uhum. Mas são essas coisas que a gente. E eu ouvi isso, e ouvi do próprio chamado descobridor de Carajás, porque o cara perder um avião é uma estupidez, não é não, Gustavo? É, costuma Agora, ser, né? o que é que você acha de descobrir Carajás? É, Bicho daquele tão pequeno, né? Pequeno, não dá nem para enxergar. é. 300 quilômetros, pouca coisa. 300 quilômetros, 60 de largura, isso sem falar nas circunvizinhanças. Quer dizer, são áreas que a gente não pode deixar de ver. Claro, com certeza. Então, a nossa questão do radar, agora eu falando com vocês, uma vez um venezuelano, porque o radar tentou vender para a Venezuela, para a Colômbia. Aliás, a Venezuela tem um radar, eles têm radar, sendo Hum. que lá o meio ambiente é forte, então eles não deixam. A Colômbia teve um projeto chamado ProRadar, não sei se vocês ouviram falar. Sim. Na A Nigéria houve o Argentina, NIRAD, não sei se esse é. projeto. E então
Uma vez um venezuelano me perguntou como é que eu enxergava a vegetação no radar. Eu disse, não é difícil, meu amigo. Olha, vegetação no radar é igual voz de Orloff. Não tem cheiro, não tem gosto. Mas depois que você toma uma garrafa, você sabe que ela está fria. Você não vê Exato. a vegetação, Ela mas não ela está passou despercebida, né? Ela não passou lá. despercebida. Então, eu vejo o seguinte, eu posso estar errado, é claro que eu sou antigo, né? Eu já estou admitindo que eu seja um cara antigo. Também, né? Uma hora dessa eu admiti que eu seja antigo. Eu acho que você não deve. O ideal é usar o radar, porque o radar te dá forma, Uhum. te dá morfologia. O Landsat, o óptico, te dá informação de textura interna, estrutura do alvo. O Interações ideal, microscópicas, né? o ideal é trabalhar com os dois. Grande novidade. Eu estou E se tentando. bobear, Mário, trabalhar com os dois, ainda jogar laser aí nessa história, nessa brincadeira, ou seja, integrar todos os sistemas sensores, Exatamente. tirar o que Não, tem de melhor deles. Isso eu isso, defendo com unhas e isso, dentes. isso. Nesse E tem caso, quanto mais. mais, melhor. E tem mais. O pessoal não considera a geofísica como sensoriamento remoto. Vocês sabem disso. Sensoriamento remoto tem que ser onda eletromagnética e tal. Mas eu acho que a geofísica é uma arma, no bom sentido, Fantástica. espetacular. Sim, sim. Geofísica. A geofísica, ela te dá feições dúbias. Olha, isso aqui pode ser assim ou assado, mas ela te indica, ela te dá um norte. Exato. Então, Exato. a experiência que eu tive com radar foi essa, e eu estou tentando. Eu procuro repassar isso para os mais novos, mas eu sinto que eles não. Olha, um professor da Unicinos, se ele assistir esse podcast, ele uma vez me convidou para dar um curso lá na Unicinos. Hum. Eu, quando fui marcar a passagem para ir para lá, eu quase não vou, né? Porque era tanto. Eu chego É, a Brasília, de Brasília para São Paulo, de São Paulo, ainda chego lá em Porto Alegre, ainda tem que pegar um ônibus para ir para Hamburgo, Novo Hamburgo. é Porque lá puxado. a garotada, eles interpretavam na tela, pegavam, aí puxava aqui no. Imprimia, pronto, estava pronto, mas não é assim. É, exato. Eu passei lá uma semana e tal, foi muito bem tratado. E eu não sei se eu consegui mostrar para a garotada, porque eu tentei implantar esse meu método, né, das células texturais, essas coisas todas aí. Mas isso é uma E coisa, Mário, que com o tempo as pessoas vão se apropriando também. Eu tenho discutido muito com o Gustavo Ferreira a questão da criação de uma cultura em torno do radar. Agora, com a popularização dos dados orbitais, a disponibilidade dos processamentos. Então, o radar tem sido. A gente acabou de voltar do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, a coisa de um mês e pouco atrás, e sei, assim a gente percebe que a tendência de evolução agora do sensoriamento está em duas linhas, radar e hiperespectral. Então, a gente precisa sempre estar atento. E para a área geológica, eu fiz doutorado em hiperespectral para mineralogia, é um sistema boa. fantástico para a gente poder Pois trabalhar, é. sabe? E Não, eu queria aproveitar, Mário, e sugerir aos mais novos, porque o seu material tem coisas que a gente tem disponível, como, por exemplo, o Manual Técnico número 3, o Manual de Geociências, em que a gente discute a estrutura, né, da interpretação radar geológica e que tem essa sistemática de elementos radar gráficos.
Ele está disponível, eu acabei de baixar aqui no catálogo do IBGE, na biblioteca. Tem 2 edições de 1995, são 124 páginas. Eles Exatamente. fizeram o documento aqui em formato PDF e está disponível, então eu acho que vale muito a pena. Eu queria sugerir à nossa audiência Mas as para que imagens não estão baixasse boas. desse. As imagens não estão boas. Não, mas isso não é problema. Elas estão muito escuras. Eu tentei fazer em CD, tanto que eu até te mostrei isso aqui, esse meu CD. Uhum. E o pessoal reclama. Ô, Mário, olha, o teu trabalho está bom, mas é aquela tua imagem está muito ruim. Eu digo, essa tua. É porque eu não sou um expert nessa parte de qualidade de imagem e tal. Design, né? E, na verdade, é uma falha. Não é geológica, mas é uma falha. Pode ser até uma falha inversa, né? Mas tudo bem. Mas o É uma material é falha. muito interessante, Mário. Eu acho que vale, eu recomendo a leitura a todos, porque eu acho que é uma boa oportunidade. Paciência, se as imagens estão escuras, era o que tinha na época, era o dado analógico, era o desbravar uma nova fase. E nem que seja para compreender como foi a história desse processo, é fundamental. É verdade, é verdade. Foi o que a gente procurou fazer. E eu procuro. E eu vou te dizer mais uma coisa, o Gustavo um e Gustavo 2 são 2 Gustavos, né? Isso, Quando eu falar Gustavo, estou falando com os dois. isso. Perfeito. Ah, hoje em dia, o radar, ele está muito conhecido. Mas eu digo a vocês o seguinte, esse radar está conhecido graças ao projeto Radar. Exato. Não Porque tenho dúvida. ele mostrou como se trabalha. E nós não trabalhamos em países pequenos, tipo Holanda, Bélgica e etc. Nós trabalhamos numa região de 8.515.000 quilômetros quadrados, uma área enorme. Exato. E o projeto, ele, para a nossa unidade de trabalho, eram as cartas SIM, Carta Internacional Milionésimo, e Uhum. quando ele foi extinto, em 86, nós tínhamos 32 folhas publicadas e 6 não publicadas. Com o IBGE, nós conseguimos publicar mais 2. Ficaram Uhum. faltando 4 folhas. 3 do Sudeste, uma do Nordeste e uma do... Aliás, 3 do Sul, uma do Sudeste e uma do Nordeste. Foram 4. 2 do Sul, Uhum. Paranapanema e Curitiba. A do Nordeste foi a Folha Rio São Francisco, Uhum. e infelizmente ainda hoje, né, é uma região ainda mal conhecida. Ela pega o norte da Bahia e o sul do Piauí. Eu estive lá, Uhum. aquela região é meio braba. Eu trabalhei ali também. É Trabalhei uma naquela região região também. meio braba. Mas agora, vamos aproveitar assim. O que eu senti também que o trabalho que o projeto Radan realizou na Amazônia, ele não sofreu continuidade, eu digo assim, em termos dos outros temas. Porque, Uhum. olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. O pessoal, quando fala em Radan, eles pensam só em uma coisa, geologia. Ah, porque o Radan está fazendo um mapeamento em áreas que, meus amigos, Radan não é só geologia. Radan tem geomorfologia, tem solos, tem vegetação, tem uso potencial da terra e tem uma coisa mais importante em cima disso tudo. O nosso amigo Ferreira sabe, que é a cartografia. Perfeito. Você sabe que o DSG estava fazendo um projeto chamado Radiografia da Amazônia. Vocês já leram alguma coisa?
Eu, quando Não. estive em um dos simpósios, acho que foi o de Florianópolis, eu fiz uma pergunta. Por que radiografia? Porque radiografia, para mim, é raio-x. Uhum. Mas não é raio-x, não. É ondas de rádio, né? Não, é radar mesmo. Exato, Então, ondas de rádio. teria que ser radargrafia. É, exato. E Mas eles aí eles chamam... usam a lógica do início do nome, né? O Radio Detect and Ranging, né? Que aí é a detecção de ondas de rádio, né? Inicialmente ondas de rádio. Por isso Não, essa. mas não. É raio-x mesmo. Eu digo, vocês estão comparando raio-x com radar, não é a mesma coisa. Uhum. São diametralmente opostos. Perfeito. Eu Mário, eu não, queria te agradecer imensamente por esse bate-papo. Foi uma oportunidade. Nós ficamos aqui, eu e Gustavo, ouvindo suas histórias, aprendendo com você. Eu queria. histórias e histórias. É, mas eu queria agradecer imensamente a você Eu que agradeço. pela contribuição que você trouxe com o seu trabalho. A gente que teve a oportunidade de ler os materiais que você produziu, tanto quando éramos estudantes, como agora, mais recentemente, esse seu livro sobre o projeto Radam, uma saga amazônica, que é uma delícia da gente fazer essa viagem com você. É como se a gente estivesse no barco, no helicóptero, acompanhando suas aventuras, a sua saga, né, do Mário Jones, Ivan né? Jones. Ivan Jones. Depois eu passei para o Ivan Gogh, Exato. que é as interpretações. E Exato, a depois eu parte passei, artística. e depois eu passei para o Ivan Holmes. É. A E depois, investigação, né? e depois o Ivan San, que é a parte do karatê já. Isso, perfeito. Mário, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu que Gustavão, agradeço. Eu que vamos agradeço. encerrar aqui para a gente poder fazer as edições, mas eu queria, Mário, mais uma vez agradecer a você. Não, eu que Segunda-feira. agradeço. Eu que agradeço a você, porque depois que eu fiz esse livro, eu mandei para as universidades, e só houve uma universidade que me convidou para dar uma palestra, que Olha aí. foi a de Campinas. Uhum. Aliás, depois a Unifesp aqui me convidou também, mas isso depois. Maravilha. A Universidade de Campinas, mas foi o centro acadêmico, mas não deixa de ser a universidade. Claro, é O uma centro acadêmico de representação. Campinas me convidou, eu digo, Como ele disse quando a gente conversou, eu acho que a gente precisa homenagear as pessoas enquanto as pessoas estão com a gente, para a gente poder exatamente. conversar com as pessoas e entender Exatamente. como foi, né? Ou Ouvir a seja, história das próprias pessoas, né? Da boca das próprias perfeito, pessoas, de quem viveu. perfeito. Não, o Marivan era gente boa, ele mentia que só, mas era gente boa. É isso aí. Mário, muito obrigado a você. Não, eu que agradeço a vocês ter essa paciência toda comigo. Não, que Nada, que é isso. Foi isso. um bate-papo extremamente agradável. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai aprender Não, muito sobre. no bom tempo que eu tomava uma cerveja, a gente ia ir até 6 horas da manhã conversar. Exato. Tem Mas umas aí histórias fantásticas. depois a gente marca um outro episódio para a gente ouvir essas histórias. Fantástica. Tá bom, muito obrigado também, Grande Ferreira. Eu Prazer que em agradeço, professor. conhecer. Muito bom, muito Simpatia. bom. Fiquei aqui só escutando, né? Mas, cara, você foi falando e foi passando assim, né? Eu fiquei imaginando as situações e tal, os perrengues que passou também, A né? gente Se teve. igual a gente estava comentando que era difícil o acesso, não tinha infraestrutura, né, para você fazer trabalhos e campanhas, né, de campo. Não tem nem hoje, assim, imagine nessa época. Então, hoje já é complicado, né? Hoje E aí eu fiquei imaginando isso assim, cara, é muita coisa, é um caminhão de histórias aqui. E como o professor Gustavo falou, a gente tem que dividir e colocar mais um episódio aí só para falar dessas histórias. Tá bom, um Com grande certeza. abraço a vocês e estamos aqui, né? Com Qualquer certeza. coisa é só dar um grito aí. Pode deixar. Um grande abraço. Fique bem. Tudo de bom. Tchau, Valeu, tchau. professor. Tchau, Tchau. tchau.